E aí, nação, o Flamengo saiu na frente. Flamengo 3, Palmeiras Freguês 2. Pedro acabou com o jogo. Você vai ver a análise completa deste jogo na ESPN Brasil, no programa Linha de Passa. Bom, deixe seu like e não esqueça, inscreva-se no canal, nação. Um abraço. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá chegando Linha de Passe neste domingo pós, para muitos, a decisão do campeonato. Vai ter muita coisa em aberto aí do Flamengo. Colou, o Flamengo venceu, vitória importantíssima nessa briga pelo título. Tem agora a mesma pontuação do Palmeiras, vitória por 3-2, Gustavo Gomes descontou agora no finalzinho da partida. E agora os dois estão com a mesma pontuação. A diferença é que o Palmeiras ainda está na liderança porque tem uma vitória a mais. Mas o campeonato está pegando fogo, vários elementos no jogo de hoje. Vai ter reclamação de arbitragem de um lado, principalmente do lado do Palmeiras. Teve discussão aí na saída do gramado. A gente vai falar muito do lado de quem perdeu de Vitor Roque, que fez uma partidaça, mas de quem venceu o Pedro, hein? E tem outros elementos também nesse jogo, as opções dos dois treinadores, 1h30, a gente vai ouvir os treinadores, inclusive, 1h30 para você que está acompanhando a gente no Disney Plus, na ESPN e também no YouTube. Estou aqui com as agradabilíssimas participações do Paulo Calçade, do André Kifuri, da Mariana Pereira e também do Pedro Ivo Almeida. Vamos que vamos! Eu sei que você deve estar louquinho para falar da arbitragem. Calma aí que a gente vai chegar lá. Tem muita coisa do jogo para a gente... teve jogo até. Teve jogo, né, Calçade? Tudo bem? Olá, companheiros. Olá para você que nos assiste. Bom, é preciso tomar muito cuidado, né? Porque nesses últimos tempos de Brasileirão e no futebol no Brasil, a tendência sempre é levar o jogo para a arbitragem e esquecer o jogo. E isso virou um costume, né? Algo tão natural que se a gente não tomar cuidado, a gente não fala do jogo. Então a gente vai falar também dos lances importantes, como esse aí que a gente viu, né? Claramente é um pênalti. O lance está na tela. Nem é nossa. O lance está na tela e seria a única oportunidade do Palmeiras em estar em vantagem em relação ao Flamengo. Porque ele sempre correu atrás. Isso faz muita diferença, até porque o jogo foi 3-2, poderia ter sido 3-3. Claro. Então, poderia ter sido 4-0. O lance é na arbitragem. Ele tem uma influência. Uma coisa é quando a arbitragem influencia no resultado, outra não. Tem lances que sim e lances que aí depende de cada um, para quem torce, essas coisas. E a gente aceita, faz parte do futebol. Agora, teve um jogo muito rico, um jogo enorme, em que o Palmeiras, fora de casa, impôs ao Flamengo um desconforto. E desse desconforto que é jogar mais recuado, pressionado na saída de bola, com dificuldade para ter mais posse, aquela posse que o Flamengo adora ter, de fazer a bola circular. Isso o Palmeiras foi ao Maracanã e retirou do Flamengo. E qual foi a resposta do Flamengo? Foi um jogo quase que perfeito. Um jogo, por exemplo, o primeiro gol é uma jogada vertical maravilhosa, que se aproveita da defesa do Palmeiras mais alta e a dificuldade do Gustavo Gomes de correr para trás, de ter velocidade, embora o grande embate do jogo tenha sido Fux e Pedro. Sim. O Fux, e o Pedro levando claramente, muito a o Fux foi o cara designado para segurar o jogo do Pedro. E o Pedro fez de tudo, fez pivô, sofreu pênalti do Fux. Então, assim, o Flamengo encontrou uma saída para a dificuldade extraordinária. E o Palmeiras, com o jogo desconfortável que levou ao Flamengo, porque o Flamengo soube fechar muito bem o centro do campo, por onde o Palmeiras joga muito forte, né? E aí a gente fala mais ao longo do programa de posicionamentos e tal, porque eles foram muito interessantes. Aí é o lado rico do jogo. Houve um grande jogo de futebol que pode ter acontecido um primeiro tempo de uma final de Libertadores. Pode. Se os brasileiros passarem, a final será essa daí. A gente pode ter visto um esquenta aí para essa decisão da Libertadores. Agora, Mari, o jogo para muita gente, por favor, isso aqui é a final do campeonato, essa é a decisão. Entregou o que se espera de uma decisão? Tudo bem? Tudo bem, amigos. Boa noite, fã de esportes que nos acompanha. Entregou. E ficou muito claro como os dois times entraram em campo sabendo disso, do valor da partida mesmo. Tanto o comportamento individual dos jogadores, como um jogo estratégico por parte dos seus comandantes. O Felipe Luiz, naquela entrevista, né, pré-jogo, ele fala, é um clássico do futebol moderno. E a gente está falando de dois treinadores do futebol moderno, né?
Então, eu acho que o jogo ele entrega exatamente isso. Estamos diante de duas equipes com um nível, um valor individual altíssimo por parte dos jogadores e por parte dos treinadores. Então, a gente vai falar de erro dos treinadores, porque teve erro dos treinadores. A gente vai falar do Flamengo que toma o gol com um zagueiro fora, e isso é um desentendimento ali de médico, Felipe, jogadores, bota a bola para fora, não bota, tem lateral, não entra. 1 minuto e 38. Exatamente. E pro lado do Abel também, porque o Abel entendeu que a partida era pro Fux. E não deu certo, e o Pedro entendeu isso muito rápido, que o Fux poderia ali ser, de fato, um lugar para ele trabalhar em cima, e ele se deu muito bem. Tanto que no segundo tempo eles invertem, né? O Gomes e o Fux invertem de lado. Então, acho que o jogo entrega, mas, infelizmente, mais um jogo contaminado pela arbitragem. Sim. Claro, assim, é muito difícil a gente desassociar. Falar que o resultado foi em cima disso, não foi em cima disso, é ter bola de cristal, porque não saberíamos. Mas o gol do Flamengo, o primeiro gol, sai logo depois que o Palmeiras tem 3 escanteios com 8 minutos. Então, o Palmeiras em cima, mas diante de um adversário e de 2 jogadores, porque também foi um jogo de duplas, né? Flaco e Vitor, Arrasca e Pedro. Isso. Qual dupla que iria definir, né? Que decidiria a partida de hoje. E aí o entendimento entre Arrasca e Pedro deu muito certo, porque um gol e uma assistência eles trocaram, né? Então foi um jogo num nível muito alto. Sim. Por falar em Pedro, seu xará hoje, bem demais, hein? Teve assistência, teve gol, teve roubada de bola, ajudando na marcação, ajudando na lateral. Jogo marcante do Pedro aí, que não é um titular absoluto, né? No Flamengo perder essa condição de titular absoluto, serve como uma opção dependendo do adversário. Hoje arrebentou, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a você, Mari, André, Calçade, o fã do esporte ligado aqui com a gente. Eu acho que o Pedro é mais um elemento do jogo. E mais um elemento porque a Mari já tocou no ponto da arbitragem. A gente vai ter que falar sim, porque claro, tem o lance do início do jogo. Vai se debruçar muito provavelmente os treinadores daqui a pouco, os dirigentes também, zona mista, devem falar sobre isso, a gente vai ter que repercutir. Só que quando você fala do Pedro, e eu cito que é um dos pontos, porque a gente pode falar do Pedro, a gente pode falar do Arrascaeta, a gente pode falar de como o Flamengo teve poucas chances e foi letal, e o Flamengo em outros momentos tinha muitas chances e não era letal, como o Flamengo dentro do jogo teve que se virar diante de um desconforto, como a gente pode falar da entrada do Danilo, como a gente pode falar um monte de coisas pelo lado do Palmeiras também, Vitor Roque muito bem, o Flaco hoje talvez um pouco abaixo, o Bruno Fux que vinha jogando muito bem, hoje tem a opção por ele, não era exatamente só o papel que ele fazia, né, que em muitos momentos ele foi um volante, ele também não foi bem, sabe, como é que o Abel tem que mudar isso, como é que o Abel vai bem, coletivamente o Palmeiras não vai mal no primeiro tempo, individualmente o Flamengo vai muito bem no primeiro tempo, então quando você pergunta para a Mari sobre peça, já vou falar do Pedro, né, assim, eu acho que entrega até mais de uma final, porque uma final, por exemplo, Libertadores que eles podem se cruzar, uma carga de tensão e um jogo único, talvez você não tenha os desdobramentos e as nuances que a gente teve hoje. O jogo começa muito bom. O Palmeiras, a meu ver, surpreende com a ideia de jogo. Muita gente esperava o Flamengo com essa postura. O Flamengo não consegue. O Palmeiras impede o Flamengo de jogar. O Flamengo não conseguia. O bloco de 3 lá da frente muito distante. A bola não chegava, só numa esticada do Rossi. E aí, muita qualidade, sim, do Pedro e depois do Arrascaeta. Depois do Arrascaeta e o Pedro. Então, assim, tem muita coisa para falar de bola que eu acho que a gente passou aqui a semana inteira pensando, será que vai conseguir se falar de bola depois do que foi esse clássico dos últimos 15 dias aí de bastidor, de falação e tudo mais? Então, acho que tem bastante coisa. Sobre o Pedro, sim. E mais um jogo dele, né? Porque o Felipe Luiz fala muito nas entrelinhas em ser convencido pelo Pedro, pelo que o campo diz. Em mais um jogo, ele dentro de campo, ele convence. Se tem poucas chances, ele resolve. Inclusive, tem que jogar a bola. O time sem bola, se tem que jogar sem bola, ele aparece. Tem até que ajudar na marcação hoje, ele também aparece. Dedica, então, acho que se não é a melhor relação do mundo do Felipe com ele, eles começam a se entender. Ele faz o que o Felipe pede, o Felipe aceita o que ele entrega e o campo vai ser soberano. Trabalho muito profissional, nessa relação. Agora, tem muita coisa para falar do Flamengo para além do Pedro, que eu acho que a gente vai ver o Pedro pelo que ele não vem entregando, começa a entregar. Agora, me surpreende também como o Flamengo tem que se reinventar dentro do jogo, que é uma dificuldade de Felipe Luiz, ele já teve problemas com isso na temporada, e um segundo tempo muito interessante, porque a gente vira o intervalo e nosso Palmeiras está bem coletivamente, mas a partir do momento que o Flamengo também trava o Palmeiras, e o Flamengo em situação confortável, ele vai tirando o jogo do Palmeiras, o Palmeiras não consegue jogar ali boa parte do segundo tempo, tem mérito também de um Flamengo que tinha dificuldades em outras etapas finais de jogo. E é interessante, para quem gosta, o campeonato está muito aberto e falando de bola.
Você tocou num ponto importante, até para passar para o André aqui. Boa noite, André. Boa noite. O Flamengo, em alguns momentos, aliás, em vários momentos nesse campeonato, a gente aqui no Linha de Passe, falando sobre como o Flamengo tinha dificuldade para resolver os jogos, né? Em alguns momentos com dificuldade para resolver. Sim. E a gente tem vários exemplos, que um exemplo clássico é aquele jogo contra o Grêmio, né? E hoje foi de uma letalidade. Já havia sido contra o Botafogo, é bom que se diga, né? No 3-0. Sim. E hoje, novamente, um Flamengo letal e agora num jogo mais pesado, mais importante ainda. Tudo bem, André? Isso aí, boa noite, tudo bem? O Flamengo vinha com um retrospecto de desempenho muito abaixo do que ele pode, né? E tem que fazer para ser campeão, para ter chance de ser campeão. Depois daquela vitória gigantesca sobre o próprio Vitória, 8-0 no Maracanã. O Flamengo caiu inexplicavelmente quando todo mundo imaginava que a partir daquele dia, o que se diz? Bom, se o Flamengo mantiver esse nível, é claro que não vai ganhar de 8 de todo mundo, mas o Flamengo pode golear a enorme maioria das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. E os adversários do Flamengo sabem disso, que numa determinada noite ou tarde, se as coisas se encaixarem, qualquer time do Campeonato Brasileiro pode levar 3, 4 do Flamengo ou até mais. Sim. Mas, na maioria das vezes, isso poderá acontecer quando o Pedro estiver em campo. A minha impressão é que, com a atuação de hoje e as últimas oportunidades que ele teve, ele se firma como um jogador que não só pode fazer uma série de coisas em campo que os demais atacantes do Flamengo não podem, como ele ultrapassou e encerrou aquela questão que o Felipe Luiz tinha com ele, que o levou a dar as declarações que deu, usar o tom que usou e, durante algum momento, afastar o Pedro. O Pedro foi absolutamente decisivo hoje, o dono do jogo, o absoluto dono do jogo, numa tarde em que o Flamengo foi, em especial no primeiro tempo, um time mortal, que era superado em campo nas ideias, era superado em campo na dinâmica, o que é preocupante por um lado, mas o adversário, ele não é uma equipe qualquer, Claro. né? É o Palmeiras que, O líder. que tem se acertado, que no momento decisivo da temporada é uma equipe que tem atuado num nível altíssimo. Então eu não acho que seja um grande problema a ideia do Abel ter superado a ideia do Felipe na primeira meia hora, no primeiro tempo, mesmo que o Flamengo se colocasse em vantagem. Mas a forma como o Flamengo conseguiu resolver os problemas é muito importante e muito interessante. Gol com passe do goleiro, o Pedro atuando na questão defensiva e esse gol de pênalti que a gente vai ter que falar e eu vou precisar fazer um papel desagradável aqui. Já me desculpo de antemão. Fica tranquilo. Tendo dito tudo isso a respeito do Flamengo, que volta para a disputa, porque só o resultado de vitória manteria o Flamengo do ponto de vista do seu ânimo, né? Com tanque cheio para ganhar o Campeonato Brasileiro, porque se o jogo empatasse, obviamente a diferença seria mantida. Se o Palmeiras vencesse hoje no Maracanã, eu acredito que, embora haja pontos ainda para uma reviravolta, eu acho que seria muito difícil. Mas, por coerência, eu preciso falar que 15 dias atrás, aqui mesmo nessa mesa, nós falamos sobre um jogo escandaloso, sobre uma atuação da arbitragem danosa ao jogo de futebol e demos espaço às opiniões todas, entre elas a do executivo de futebol do Flamengo, o senhor José Boto, que disse uma das frases mais preconceituosas e irresponsáveis ditas no futebol brasileiro neste ano, e olha que a briga é difícil. Sim. Quando ele, depois do jogo do Flamengo contra o Bahia, lá em Salvador, se mete a comentar sobre a arbitragem de São Paulo e Palmeiras e diz, abre aspas, até como estrangeiro, isso não me cheira bem. É claro que ele não vai dar nenhum tipo de declaração parecida com essa hoje. Claro. Isso ele não vai fazer. Eu espero que ele nunca mais faça, mas hoje em especial ele não vai fazer. E o que eu quero dizer a respeito da arbitragem, porque é nossa obrigação também, por uma questão de coerência, porque a gente viu coisas que não devem acontecer, é que o jogo de hoje teve um dano ao resultado final maior do que o do clássico São Paulo e Palmeiras. Porque o Palmeiras não teve um pênalti apontado a seu favor logo no início do jogo, e é claro, vale a mesma coisa da reclamação de 15 dias atrás. Um pênalti marcado não significa um gol anotado. Mas nós estamos falando de um pênalti que eu acho que é difícil alguém discordar, o pênalti do Jorginho no Gomes. E no lance do pênalti no Pedro, ele empurra o Fux com as duas mãos. Quem acha que o Jorginho fez pênalti no Gomes
obrigatoriamente tem que achar que o Pedro fez falta no Fux. Os dois lances são iguais, só que o empurrão do Jorginho é nas costas, o empurrão do Pedro no Fux é de frente, usando as duas mãos. O Fux se levanta, há quem ache que ele tentou cavar uma falta, que ele tentou valorizar. Pode ser, vamos falar sobre isso. Mas há um empurrão do Pedro, não há como não ver o empurrão do Pedro. O Fux se levanta e faz o pênalti. O pênalti aconteceu, Sim. É evidente. Mas eu só queria colocar isso. É muito triste, muito ruim e muito desagradável, é um sabor péssimo. 15 dias depois de um escândalo que aconteceu no Morumbi, o jogo que poderia ter decidido o campeonato, para o qual todo mundo no futebol brasileiro, na estrutura de organização, em especial a Comissão de Arbitragem CBF, sabia que a arbitragem teria que ser limpa hoje. Alguém escolheu esse árbitro e no primeiro lance de impacto no placar, de possível impacto no placar, o árbitro e o VAR erram absurdamente. No primeiro lance. Então é apenas isso. Não dá para não falar sobre esse tipo de coisa aqui, quando um jogo, 15 dias depois de uma atuação escandalosa da arbitragem no Morumbi, comete os erros que cometeu hoje. Não importa para quem foi. Aliás, só para terminar, me desculpe, Não, William. pode falar. Se alguém olhar para a arbitragem hoje, não só do árbitro em campo, como da equipe de VAR, no sentido de, olha, não se pode permitir que alguém acredite que o Palmeiras, extremamente favorecido contra o São Paulo, volte a ser favorecido contra o Flamengo. A arbitragem de hoje, ela cumpre esse papel. Ela cumpre esse papel. Em termos de imagem, ela cumpre esse papel. Só duas coisinhas aqui em cima do que você está falando, tá? Então vamos lá para passar para o Calçade aqui, que pediu a palavra. Vamos lá, só para a informação. O John Martins foi expulso. Isso. E o Piquerez também expulsos aí no final do jogo. Depois que acaba, eles vão para cima da equipe de arbitragem e tal, foram expulsos. O Piquerez está fora do próximo jogo do Palmeiras, que é em casa contra o Cruzeiro, certo? Cruzeiro. Perfeito. Aí tem uma declaração do Gustavo Gomes na saída do gramado. Tá aqui, abre aspas. No Brasileirão não conseguimos vencer o Flamengo, mas vencemos em grandes finais. São duas grandes equipes. Mas eu fico triste. Sampaio, o árbitro, né, o Wilton Sampaio, é um dos mais soberbos do futebol mundial. Estou há quase 8 anos aqui. Ele tem algo com o sucesso do Palmeiras. Vou repetir o que falou Gustavo Gomes sobre o Wilton Sampaio. Ele tem algo com o sucesso do Palmeiras. Fico triste com isso. Ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Eu tenho código. O que acontece no campo fica no campo. Não vou falar. Tudo é direcionado de cada lado, né? Eu sei que o torcedor do Palmeiras, nesse momento, identifica um complô contra o clube. Não identificado no jogo contra o São Paulo. Não é? Inclusive pelo Abel, que não viu nada lá. Como o torcedor do Flamengo, acho que tem um complô para tirar o título do Flamengo. Como relatou o Boto nessa semana. E hoje, o torcedor e o Boto não vão ver nada. Então, o nosso papel aqui não é abraçar uma dessas teses. A gente abraça a tese principal, que é um horror a arbitragem no Brasil. Exato. E ela interfere dramaticamente em qualquer jogo e em qualquer resultado. Então é o seguinte, time, né? Quem quiser levar para o lado apenas clubista, tem todo o direito. Mas não é isso que a gente está debatendo aqui, porque, assim, por um mínimo de coerência, é preciso lembrar o que aconteceu 2 semanas atrás. Exatamente. Né? E não dá para ser tão volúvel assim. Quando é a nosso favor, está tudo bem. Quando não é, está errado. Tá. É isso, o torcedor que quiser ir por esse caminho, eu lamento profundamente, porque é só de acordo com aquilo que o beneficia. Se é beneficiado, está tudo certo. Quando não é, está tudo errado, é complô. A arbitragem é ruim, é isso que a gente está discutindo aqui. Não dá. A escolha do árbitro já é uma escolha de quem não quer ajudar o jogo. Você olha e fala, não vai dar certo. Né? A gente sabe quem é quem. Sim. Se bem que não tem aquele... Me diga o nome do cara ideal para este confronto. Ele também não existe. Né? Ele não nasceu ainda. Nesta geração não tem. Agora, o que me impressiona é o VAR. Porque é um lance de intervenção, o primeiro lance, é uma intervenção direta do jogador que sofre a falta.
ele cabeceia a bola, ele é empurrado. Porque o adversário tem ele tem o interesse, ele tem a ação, né? Ele tem o movimento. Então, assim, ele quis fazer a falta e a falta gera uma interferência brutal no lance. Então, é pênalti. O VAR estava onde naquele momento? É isso que a gente questiona. Se fosse a favor do Palmeiras, como a gente falou semana passada, onde é que estava o VAR naquele lance do Palmeiras com o São Paulo e era contra o Palmeiras? Que deu um rebu durante a semana. Então, o que nós estamos falando é de uma arbitragem completamente sem estrutura, sem coordenação, perdida, sem instruções corretas. Então, é isso. Isso aqui tá bom. É o jogo, infelizmente, cada jogo nós vamos ter que conviver com isso. A outra é a partida de futebol. Ela foi enorme. Eu achei enorme o jogo. Também porque tem coisas que a gente não sabe. Talvez a gente consiga agora ter essa informação na coletiva, mas o Flamengo conseguiu ganhar um jogo porque, diante da leitura feita no campo, jogou com seus principais talentos e encontrou uma forma de jogar, que isso pode ter sido orientado também pelo Felipe Luiz. Olha, o Palmeiras vai pressionar. Isso não é uma informação secreta. Quem está vendo o Palmeiras sabe disso. Palmeiras vai pressionar. A estrutura do Palmeiras era para ter Kelvin adiantado, com o Piquerez. O Piquerez tinha uma missão incrível no jogo. Fazer a saída de 3 e ser o cara da abertura do campo, alargando o campo. Piquerez, Kelvin. Aí você tem Felipe Anderson e Maurício perto de Vitor Roque e Flaco. E o Andrés distribuindo. Difícil para o Flamengo marcar, porque o centro está muito pesado no campo. E o jogo tem amplitude. Você tem ali 4 jogadores na linha defensiva do Flamengo. O que obriga o Pulgar, Jorginho, a jogarem uma partidaça. Do outro lado, o Flamengo foi com Emerson Royal para abrir também. Sim, que acaba falhando. Do outro lado, Samuel Lino. Aí você tem o Pedro Arrascaeta e o Luiz Araújo, que vem jogar por dentro, com o Jorginho. Então, assim, e com o Alexandre fazendo o terceiro homem na saída. Cara, parecidos, e o Flamengo tomou essa pressão. Então, este jogo do Flamengo, com o bloco todo no campo do Palmeiras, ele foi raro no primeiro tempo. Então, o Flamengo jogou um jogo de raríssimas oportunidades para aquilo que foi construído na primeira etapa. Porém, fez 3 gols. Sim. Essa é a enormidade do jogo. Não é? Porque é um jogo legal. Foi eficiente. É um jogo... cirúrgico. Sim, esquece a arbitragem agora. É um jogo muito bem jogado por equipes que sabem fazer isso, que têm elencos, têm administração, têm rivalidade e que não mereciam a arbitragem que o jogo mostrou. A gente vai falar mais de arbitragem. Daqui a pouco, com certeza, vai ter o Abel reclamando. E a gente vai falar sobre isso, vai destrinchando a arbitragem conforme for aparecendo os lances, as declarações. Vamos também entrar no jogo aqui. A gente vai costurando aqui conforme vão aparecendo os temas. Vamos lá, a gente passou a semana inteira, muitos de nós, em vários programas, falando que o momento do Palmeiras talvez atravessasse seu melhor momento na temporada. E um Flamengo que, apesar das oscilações, tinha feito um bom jogo contra o Botafogo, tinha vencido e tal. Qual foi a receita do Flamengo hoje para vencer esse melhor momento do Palmeiras? Por que o Flamengo venceu o jogo hoje? O Flamengo vence por qualidade individual e por ser letal no momento que o jogo pede. Mais individual do que coletivo? O Flamengo resolve o jogo no primeiro tempo. No primeiro jogo ele é melhor individualmente do que coletivamente. O Palmeiras é melhor. A Mari cita 3 escanteios ali em 8 minutos. E não era uma situação de abafa, vai todo mundo lá para frente porque quero fazer um gol, estamos aqui precisando da vitória. Se a gente parar para analisar, um empate no Maracanã hoje era muito confortável para o Palmeiras. Ele ia manter uma distância, o Flamengo ia ter uma vitória a menos, ele ia ter 2 vitórias a mais. Então, coletivamente, a ideia de jogo do Abel é muito interessante, o que reforça que o trabalho coletivo das últimas semanas do Palmeiras é bom. O Palmeiras sabia exatamente o que ele estava fazendo. Deixou de ser um time que fora de casa se retrai para ficar dando bico para frente, para ficar esperando uma bola. Não. O Palmeiras sabia onde ele pressionava, ele estava pressionando o Flamengo. O Flamengo tem qualidade, muita qualidade para sair jogando. Ele torna o jogo muito desconfortável. O Calçado desenhou agora há pouco o Flamengo em campo e ele tinha uma situação muito específica. O Lino, que não fez um bom jogo novamente, o Luiz e o Pedro, e até o Arrascaeta, em dado momento, eles estavam um pouco mais distantes desse primeiro bloco. E esse primeiro bloco não conseguia sair tocando. A bola não tinha circulação ali. A bola vai ter um primeiro desafogo na bola do Rossi para o Pedro. E o Pedro acha o Arrascaeta. É pá, pá e pá. Que é um golaço do Rossi. Para entrar no jogo. É um golaço, mas é para entrar no jogo. O Palmeiras era senhor do jogo dentro de um Maracanã, num jogo considerado uma final para o adversário, para o Flamengo. Então, isso para mim reflete que o Palmeiras tinha, sim, uma ideia, vem bem.
E aí o Palmeiras com 1-0 contra segue melhor. O Palmeiras, quando tem o lance lá do Ortiz, que ele sai quase 2 minutos, o pessoal do Flamengo reclamando que o time precisava ser mais malandro e tal, o Palmeiras bota a bola no chão dentro do Maracanã e fala, eu não vou deixar essa bola sair até calcular essa jogada. Isso é muito mérito também. E vai construir como? Como ele já vem buscando em alguns momentos. Inverte para buscar o cruzamento. Inverte no Kelvin, cruzamento, falha do Emerson Royal, que em nenhum momento olha para o Vitor Roque, e bom momento do Vitor Roque, gol. O Flamengo, se não é falha individual de um time que vinha bem coletivamente, e do Fux 2 vezes, que é um cara que vinha bem também individualmente recentemente, o Palmeiras estava senhor do jogo até ali. Só que aí o Flamengo tinha muita dificuldade de concluir, de transformar volume, muitas vezes, dos jogos em vantagem, precisou de uma bola do Arrascaeta, um pênalti e depois uma outra bola. Então, assim, o Flamengo ele precisou de muito pouco. Então, isso representa uma evolução do ponto de vista de ser letal, de decidir jogos no momento mais agudo. Há exatamente uma semana, a gente estava aqui nesse mesmo estúdio, mas no outro ali do outro lado, no Equipe F, falando... Essa semana é fundamental. Tem um Botafogo que pode mexer com a confiança, tem um Palmeiras que pode te tirar da briga do título, e tem o Racing agora quarta-feira para dizer que você ganha na Libertadores. Se não fizer o resultado em casa, a coisa se complica. E o Flamengo responde bem. Porque contra o Botafogo, se a gente lembra, ele também não vinha bem, mas é letal. Contra o Palmeiras, o adversário vem melhor. Ele é letal. Então, o que fica para mim é isso. Individualmente, que não vinha sendo suficiente em outros jogos, quando também não vinha bem, o Flamengo voltou a ser decisivo. O Pedro volta a ser decisivo, o Arrascaeta continua sendo decisivo. O artilheiro do campeonato. Para bater o pênalti, ótimo. Então, e o Palmeiras ele não vai mal. E até no segundo tempo buscar um segundo gol. O Palmeiras não tem uma atuação ruim. O Palmeiras não sai do Maracanã hoje pensando, caramba, eles são muito superiores a nós. Ferrou, não é isso. Ele não sai o jogo do Maracanã. Isso tudo que a gente está falando é para dizer que são 2 ótimos times. Então, assim, tem muito a se falar. E o que você fala de Flamengo individualmente, Palmeiras coletivamente, vinha bem, eu acho que corroborado em campo. Ele não sai do Maracanã pensando, nossa, ferrou tudo para quinta-feira. Não! Tô ferrado. Não, exatamente. Ele sai do Maracanã com... Sai grande, com uma No possibilidade... máximo preocupações físicas, como o Flamengo com o Léo Ortiz. Uma possibilidade grande 60. de levar esse jogo para Quito. Esse tipo de jogo aqui. Ele pode aí regular, baixar um pouquinho mais, tal, mas o Flamengo não, o Palmeiras ele não, ele vai ao Maracanã lotado e não tem essa mudança de comportamento que o estádio está lotado. Muito pelo contrário, surpreende mais a postura do Flamengo. O Flamengo teve que se adaptar. E a torcida do Flamengo, né, Mário, a gente sabe que não é uma torcida que é capaz de aceitar isso. Claro. Aqui o gol fala assim, peraí, tá 1-0, gente. Mas até então estava apreensiva. Mas, claro, porque o Flamengo, este Flamengo que vai para uma semifinal de Libertadores, ele chega nesse momento talvez com menos controle do que ele gostaria do jogo, menos controle do que já exerceu, porém, ele tem solução. Para o rubro-negro, Felipe Luiz, Flamengo é o que importa. Acho que a forma de chegar ao resultado nesse momento, ela é importante, mas se chegar, ela fica em segundo plano. E o Flamengo conseguiu fazer. Eu acho que a gente nunca viu o De Arrascaeta tão bem fisicamente. No ano inteiro. No Brasil inteiro. André, nessa época, nesta temporada. E só para lembrar, é a época que ele hoje precisou de um tempo. Mas nem poucas bolas. Nem quando ele jogava no Cruzeiro. Sim. E no Flamengo me parece assim, absolutamente o melhor De Arrascaeta de sempre. Até comparado com 2019. Porque outro dia a gente conversou sobre isso aqui, ou no Sport protagonista Center. hoje é ele. Sim, e a impressão que se tinha é que como ele tem estado mais saudável nesse ano, é óbvio que ele tem estado mais em campo e por mais tempo. Acho que o Flamengo tem feito um trabalho muito bom de manutenção de um jogador que, óbvio, está muito mais perto, infelizmente, do fim da carreira do que do começo. E aí é normal até as coisas ficarem mais difíceis. Só que o gol que ele constrói no clássico com o Botafogo, que ele vai para cima de dois marcadores, ganha no corpo e ainda consegue fazer uma assistência. E a forma como ele arranca e chega para finalizar hoje no primeiro gol, mostra um jogador do ponto de vista físico, acho, no seu auge. Então, não só pela questão da lesão que ele sempre teve, mas pela parte física também. Você vai continuar falando do Arrasca daqui a pouquinho, porque o Abel chegou. E vamos lá, prepare-se. Curioso, hein? Nossa, foi demais também. Abel, aqui à sua direita, Maurício Ferreira da Rádio Band News FM. Muita reclamação do Palmeiras, né? Sobretudo em decisões ali da primeira etapa. Palmeiras enxerga que isso influenciou diretamente no resultado, na construção desse placar de 3-2, ou é possível tentar desconectar um pouquinho a reclamação para também analisar a atuação do Palmeiras e se defensivamente foi uma tarde infeliz do Palmeiras aqui no Maracanã? Obrigado, Abel. Eu não percebi muito bem a tua pergunta, pode ser mais específico?
se o Palmeiras entende, apesar de toda a reclamação, sobretudo nos lances do primeiro tempo, se dá para desconectar a reclamação para olhar para a atuação também, ou se entende que a reclamação da arbitragem influenciou diretamente no placar de hoje. Do árbitro especificamente não vou falar, nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí, todos nós vimos, e cada um tira as suas ilações